para que a tua vontade seja feita, para que a tua graça seja realizada, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito seja derramado na vida dele e, consequentemente, na vida de cada um que aqui se encontra, por meio desta palavra que o Senhor tem preparado para nós. É graça tua, Senhor. É graça tua, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma grande alegria poder estar aqui, junto com cada um de vocês. Para mim, neste momento, é uma oportunidade de conduzir um momento, mas ao mesmo tempo ciente de que nada farei. Tudo que será feito aqui será obra e poder do Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, para quem não me conhece ainda, me apresento agora, me chamo Aloísio Rodrigo, sou da cidade de Triunfo, participo lá do grupo de oração Mãe do Divino Amor, levantei a mão, aí ó, Mãe do Divino Amor, e Deus me deu a graça, neste momento, atualmente, de estar coordenando o grupo de oração, e é um momento de muitas oportunidades. Muitos dizem, né, que são de obstáculos, mas eu digo para vocês o contrário. É um momento de muito amadurecimento, porque nós aprendemos a renunciar a nós mesmos e buscar então seguir aquilo que Jesus ele quer para nossas vidas. Amém? E então, antes de iniciar esse momento de pregação, eu quero pedir aí para você, vamos se levantando brevemente, por favor. Eu quero pedir agora para você que erga sua mão direita. Erga a sua mão direita e agora clame com suas palavras agora o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo sobre esse lugar. Que nesse momento agora você vá clamando, que nesse momento agora você vá pedindo que esse sangue redentor que vem das mãos chagadas, ensanguentadas de Jesus, eles venham agora nos blindar espiritualmente. Ele vem agora nos revestir. Ele vem agora nos proteger, Ele vem agora nos resguardar de todo o mal, de todo o perigo, de todas as insídias do maligno. Que esse sangue poderoso venha agora lavando a nossa mente, os nossos ouvidos, toque agora nos seus ouvidos. Venha lavando agora a nossa boca, os nossos olhos, o nosso coração. Toque agora na sua cabeça. E vá pedindo que esse sangue agora venha revestindo toda a sua mente, todos os seus neurônios. Que agora, neste momento, a força do Espírito Santo, ela venha se consumindo dentro da sua mente e que você seja transformado pela renovação da sua mente, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, hoje nós te pedimos que o poder do Espírito Santo, ele haja em nossa mente. Que Ele amacie o nosso coração e que hoje nós tenhamos ouvidos sensíveis para escutar a Tua voz, Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos. E eu quero que vocês repitam comigo. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Agora todos juntos, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Quem tiver com seu crucifixo ou com sua Bíblia, pegue agora neste momento e erga o mais alto que você puder. Erga as suas mãos o mais alto que você puder.
E assim como guerreiros em postos de batalha, que neste momento nós possamos pedir que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Amém. Pode se sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa palavra para reflexão, para pregação nesse dia de hoje, está ali em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que até mesmo nosso irmão Wellington também já havia falado um pouco. Efésios 1, versículo 4. Amém ou misericórdia? Amém. Por testado, viu? Gostei. Então, que neste momento possamos dizer: escolhidos em Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, quem também quiser anotar, né, a temática também que irá nos nortear, o querigma, vocês podem anotar, que é fé e conversão. Iremos hoje abordar sobre fé e conversão. Quem aqui hoje quer sair cheio de fé, cheio da fé que vem do nosso Senhor Jesus Cristo? Estou gostando de ver. Muito bem. Então, eu proclamo e eu profetizo em nome de Jesus. Hoje vocês vão sair daqui transbordantes da fé expectante que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos hoje uma diocese de afogados da engazeira inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Gente, partilhando com vocês, antes de adentrar ali naquele conteúdo, eu venho confessar para vocês que nesses últimos dias eu acabei me sentindo como o profeta Jonas. Vocês acreditam num negócio desse? Acabei me sentindo como o profeta Jonas. Por quê? Porque o Senhor, Ele colocava em meu coração, em meu momento de oração e de preparação, palavras muito duras. Palavras muito duras a serem refletidas nesse dia de hoje. E meu coração apertou, confesso para vocês, apertou. Mas graças a Deus, não precisou ser que nem Jonas, eu não precisei vir engolido numa baleia não, eu vim dentro do ônibus mesmo, viu? Graças a Deus, Deus me trouxe dentro do ônibus. Mas louvado seja Deus por esse momento. Então, neste início, eu quero que você olhe, vamos lá, temos aqui, fique em pé e fique de 2 em 2 com seu irmão. Eu quero que você fique olhando para o seu irmão que está ao seu lado. Vamos lá? Olhe para o seu irmão que está ao seu lado. Fique de 2 em 2. Então, de 2 em 2, certo? Então, vou fazer, olha aqui para mim. O irmão que está na direita, presta atenção. O irmão que está na direita fala e o que está na esquerda escuta o que o outro está falando, certo? Você que está aí na direita, eu quero que você fale. Olhe para os olhos do seu irmão, não tenha vergonha não, viu? É Jesus Cristo que vai estar falando em você agora. Não tenha vergonha e diga assim: meu irmão, né? Se for irmão, minha irmã, se for irmã. Meu irmão, pelo amor que você tem a Jesus, me deixe prestar atenção nessa pregação de hoje. Se você tiver de conversar, mas que converse bem longe de mim. Agora o irmão que está na esquerda. Vamos lá, o irmão que está na esquerda. Você levou, agora você vai dar, né? Diga assim: meu irmão, minha irmã, né? Pelo amor que você tem a Jesus, me deixe prestar atenção nesse momento de pregação. Que seja disperso todo mau espírito, espírito de conversadeira, espírito de fofoca, espírito de tagarelice, que aí existir, no nome de Jesus. Amém? Perfeito, agora pode se sentar. Vou esperar vocês sentar para a gente se concentrar. Gente, então, existem coisas que precisam ser esclarecidas para que a gente possa absorver o máximo. Nós sabemos aqui que temos um público diverso, com certeza. Nós temos um público aí que está prestando atenção, mas nós temos também um público que anda um pouco desligado. Então, para você, meu irmão, minha irmã,
que se encontra desligado nesse momento e não quer prestar atenção, eu venho lhe pedir caridosamente. Primeiro, por quê? Porque aqui, quando alguém está falando e ora, em espírito e em verdade é o Senhor que fala nele. Então é necessário ter respeito pelo que o Senhor Jesus está falando. E em segundo, é necessário ter respeito ao pregador que se preparou e se dedicou para que esse momento acontecesse hoje. Amém? Perfeito. Então eu quero que você agora, nesse momento, feche os seus olhos. Vá fechando aí os seus olhos. E por meio desse momento de reflexão que o Senhor me permitiu preparar e também conduzir, ao mesmo tempo que eu falo para vocês, eu também escuto, eu tenho ciência disso. O Senhor Jesus hoje está falando para você, escute, com seus olhos fechados. Quem te mandou largar as redes? Quem te deu essa ordem? Eis o que diz o Senhor. Não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não fui eu, o Senhor Jesus, que hoje te ordenei para levantar-se dentre os mortos. Eis o que diz o Senhor Jesus. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, nem tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte, para onde fores. Wellington, meus irmãos e irmãs, isso é para você que está me escutando. Você aí que tem consciência do que é verdade na igreja. Você aí tem consciência do que é mentira e mesmo assim, por negligência, se omite em proclamar aquilo. E muitas pessoas hoje se encontram desencorajadas, mortas dentro de uma sepultura por conta da sua e da minha irresponsabilidade. Que sejamos hoje sinceros conosco mesmos. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus disse: não se atemorize, não se apavore, não tenha medo, proclame a minha palavra sobre os 4 cantos do mundo, porque meus anjos estarão ali para lhe proteger. Não tremais e não tenhais medo. Eis o que diz o Senhor. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus falou isso para nós? E nós nos amedrontamos. Eis o que diz o Senhor, não tenhais medo, eu estou contigo. Não se apavore, nem se amedronte. E ainda completa dizendo: não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como um herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti, e ele te renova seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito. Eis o que diz o Senhor. Ele exulta de alegria por você. Então, por que você tem medo de simples seres humanos? Por que, povo de Deus? Porque nós, Renovação Carismática, carregamos esse título em nosso peito e em nosso coração e nos amedrontamos de proclamar a verdade. Eu refletia e pensava, muitos de nós estamos preocupados com os irmãos que estão na outra igreja, em outras igrejas, mas eu venho dizer para vocês, o nosso maior cuidado deve ser com os católicos que andam dentro da igreja, com os carismáticos que andam dentro do grupo de oração e se omitem de proclamar a verdade. Porque para um dia você ser liberto, alguém precisou ter essa coragem e ter essa ousadia de proclamar a palavra do Senhor na sua vida. Então por que você se omite? Por que te amedrontas? Não é o Senhor teu Deus que te ordena, seja forte e corajoso? Lembra-te, meu irmão, minha irmã, de onde caístes. Lembra do lamaçal onde tu estavas. Lembra no chiqueiro do porco que você estava e que eu tirei você de lá e que hoje você quer retornar. Lembra, povo de Deus, escuta, povo de Deus, eis o que diz o Senhor. Escuta, pois hoje estou falando. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Meus queridos irmãos e irmãs, eu já escutei de pessoas dizendo: no começo da minha caminhada eu era muito radical. No começo da minha caminhada eu lutava até o sangue dar na canela para o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu vejo que hoje isso não precisa mais. Eu vejo que hoje
tudo pode estar mais tranquilo. Meu irmão, minha irmã, se isso for você, se essa pessoa for você, hoje eu estou dizendo em nome de Jesus, deixe de irresponsabilidade, pois pessoas estão se perdendo por sua culpa, por minha culpa, por nossa culpa. Por que é que nós nos convertemos naquele dia em que nós recebemos o primeiro amor, assim como o Wellington falava? Por quê? Porque tiveram pessoas com ousadia para proclamar a palavra e a verdade de Deus. Então, por que nós nos omitimos em proclamar a verdade para os nossos irmãos? E o Senhor colocava isso no meu coração, porque a temática é fé e conversão, e o Senhor colocava ao meu coração, e todos nós sabemos, a fé, ela entra pelos ouvidos. Pelos ouvidos. E como a fé vai entrar no coração de vocês, se não existir quem venha com ousadia e coragem, e não tenha medo de gritar aos quatro cantos do mundo o que é verdade? Como haverá conversão? Como haverá compromisso, se não tiver aquele que proclame? Meu irmão pregador, minha irmã pregadora, meus irmãos coordenadores, seja de grupo, de ministério, ou o que seja, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eis o que diz o Senhor hoje para nós. Não tenha medo de ser ousado no Espírito. Deus, Ele mandará anjos para te proteger. Assim como diz nos Salmos, Deus, porque mandou seus anjos que te guardem em todos os seus caminhos. Gente, se os anjos estão nos protegendo, por que a gente vai ter medo de pessoas? Por que a gente vai ter medo de proclamar a verdade? Os maus, eles só não são bons, porque os bons não são melhores. Porque nós perdemos, muitos de nós hoje perdemos o compromisso de anunciar a verdade e não ter medo de anunciar a verdade. Foi a verdade de Cristo que me resgatou e é a verdade que hoje estou proclamando para vocês. Porque foi a verdade que me resgatou. Não foi hoje o que o mundo prega, paz e amor. Deus é só misericórdia. Veja o que eu estou dizendo, Deus é só misericórdia. Claro que Ele é misericórdia, mas a misericórdia de Deus, ela só vai entrar no nosso coração quando nós nos arrependermos dos nossos pecados. E como nós vamos saber o que é pecado ou não, se não tiver quem proclame? Se não tiver quem tenha ousadia para lutar, para dar a vida, para morrer por Cristo? Eu peço que a gente reflita agora, principalmente nós que participamos de grupo de oração. Nós pedimos uma porção completa do Espírito Santo, uma porção redobrada. Mas muitas vezes nós só queremos o louvor do ministério, mas se esquecemos que junto a isso vem as cruzes também. Vem a perseguição, vem a morte. Vem pessoas para lhe caluniar, para lhe difamar. Será que nós nos esquecemos do que Jesus passou para nos salvar? Será que nós nos esquecemos porque aquele mesmo povo que gritava Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, foi aquele povo que mais tarde gritou, crucifica-o, crucifica-o. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero que a gente reflita. Será que a gente anda pedindo o batismo no Espírito Santo e se esquece que uma das consequências do batismo no Espírito Santo é a perseguição? É ser caluniado pelo mundo. É ser criticado pelas pessoas. É ser considerado tosco na rodinha entre amigos, porque os amigos só falam de fofoca, de mentira, de besteiras. E quando nós chegamos lá, somos considerados diferentes. E para sermos aceitos, para inflamar o nosso ego, nós sucumbimos ao que eles dizem e fazemos o que eles fazem. É verdade ou não é, minha gente? É verdade, gente. Quantas e quantas vezes nós dissemos, sou convertido, tá bom. Gente, uma das maiores coisas que eu tenho cuidado na minha vida é dizer que sou convertido. Já imaginou eu, a Luiz, dizer, hoje eu sou convertido, hoje eu creio no Senhor, hoje eu mudei de vida. E amanhã, se eu der contra-testemunho?
E amanhã? Se eu fizer algo contrário, o que é que a pessoa vai dizer? Olha lá o convertido. Serei contra-testemunho para outras pessoas. Olha lá aquele que se converteu. Olha lá aquele que diz que adora a Deus em espírito, em verdade. Olha aquele cheio do Espírito Santo. Olha aquele. Certa vez eu escutava em uma das pessoas ali na minha cidade, ela dizia o seguinte, presta atenção. Ela dizia o seguinte: fulano ligou para mim e perguntou onde eu estava. Eu disse que estava viajando. Sabe o que foi que o fulano disse no telefone? Estava não, pô, eu te vi na missa domingo. Estava não, eu te vi na missa domingo. E contra-testemunho terrível para nós. Quantas e quantas pessoas estão se perdendo por conta da nossa irresponsabilidade? Quantas pessoas? Será que nós estamos verdadeiramente renunciando a nós mesmos? Quando a palavra de Deus, ela diz que o reino dos céus é para os violentos, ela fala que é para aqueles que fazem violência contra si mesmo, aqueles que não têm medo de lutar contra si mesmo, aqueles que não têm medo de lutar contra o mundo, aqueles que não querem a todo custo se render às forças do mundo. Será que nós estamos sendo renovação carismática? Será que nós estamos sendo católicos? Será que nós estamos sendo temente a Deus? Será que nós só queremos os aplausos? E se esquecemos da perseguição e das críticas que o nosso ministério vai ter? O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo conosco, gente? Por que será que essa palavra norteadora foi tão significativa? Gente, se Deus diz desperta, é porque a gente está dormindo. Desperta tu que dormes, levanta-te. E ainda mais, ele diz, levanta-te entre os mortos. Os mortos, gente. Quantos e quantos de nós estamos na sepultura da vida porque dizemos que conhecemos a Jesus e nos calamos quando é preciso falar? Quantos e quantos de nós, carismáticos, inspirados, líderes inspirados, dizemos que somos convertidos e na hora do vamos ver, na hora que o sangue está dando na canela, não, Senhor, não quero mais, não quero, só quero os aplausos. Será que nós estamos repetindo aquilo que aqueles hipócritas estavam fazendo? Queriam ser elogiados diante da sociedade, queriam ser aclamados, queriam status social por estarem na igreja, queriam os louvores, queriam os privilégios. Mas na hora que o calo está doendo, não, Senhor, não quero. Na hora que a dor está vindo, não, Senhor, não quero mais, não quero. Então nós não estamos querendo o Espírito Santo de verdade. Nós não estamos querendo com ousadia, com amor, com luta, com força que vem do Espírito Santo. E o Senhor, Ele ainda vem nos dizer, se você hoje se decidir a caminhar comigo, eu combaterei junto contigo a essa epidemia terrível do relaxamento, a essa epidemia terrível da preguiça. Quantos de nós nos dizemos convertidos, mas não temos nem coragem de estudar o catecismo da igreja? Quantos de nós nos dizemos convertidos, mas quando estamos em renovação, em formação da renovação carismática, recebemos formação uma vez e deixamos para lá, não pegamos a apostila, aqueles que conseguem ler, não pegamos a apostila, não nos dedicamos para estudar, não nos empenhamos para conhecer mais do Espírito Santo. Gente, eu tenho essa experiência própria comigo e isso eu tenho certeza de dizer para todos os outros. Quantas e quantas vezes eu já recebi seminários, já recebi formações e quando recebo de novo aquelas mesmas formações eu digo, meu Deus, eu não entendi nada. Meu Deus, quanto eu preciso aprender. Meu Deus, quanto eu preciso me empenhar para ser uma pessoa melhor. Quantos de nós sabemos ler, escrever e quem não sabe, ao menos ver vídeos no YouTube com padres sérios, com pregadores comprometidos com o evangelho e não o fazemos.
A pior coisa que Satanás ele pode fazer no teu coração, e o Senhor me mostra que tem pessoas hoje que estão sendo atacadas por Satanás nesse lado. Satanás ele esperou você ter uma experiência sincera e concreta de amor com Deus, para que você se achasse convertido, e durante esse tempo, pelo seu relaxamento, ele lhe pegar de novo. E de novo é pior do que a primeira vez. Quantas e quantas vezes Satanás, o diabo, ele esperou você achar que já era o bom, achar que já era o convertido, ungido, batizado no Espírito, para aí lhe pegar e lhe dar um calço, para que você não conseguisse mais lhe levantar. Quantas e quantas vezes ele já fez isso comigo, conosco? Renovação carismática. E a palavra do Senhor, ela vem dizer: o justo cai 7 vezes, mas levanta também. Não fica no chão. Quantas e quantas vezes nós tivemos essa ousadia e essa audácia de nos levantar de novo? Será que nós estamos prostrados? Será que nós estávamos naquele primeiro amor, naquela emoção, naquela alegria? Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu vou fazer tudo, até mesmo chegar à cruz pelo Senhor. Mas quando vieram as primeiras provações, veio o relaxamento, veio a mornidão, veio a tibieza, veio a frieza de coração. Quantos e quantos de nós hoje estamos mergulhados na frieza e na mornura de coração? Quantos de nós, meus queridos irmãos e irmãs? E hoje o Senhor vem dar um novo ânimo. Ao mesmo tempo que Ele denuncia, Ele também anuncia que Ele combaterá contigo todos os teus inimigos, se você verdadeiramente estiver com Ele. Se você, se eu, se nós estivermos verdadeiramente com Ele. Não tenha medo de viver a sua fé, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de ser chamado de careta. Não tenha medo de ser excluído das rodinhas dos amigos. Não tenha medo. Não tenha medo, pois o Senhor está contigo como teu herói salvador. E como nós vemos nos filmes, como nós vemos em muitas e muitas situações, quando aquela pessoa no filme, quando aquela pessoa está mais precisando, quando aquela pessoa está sendo prestes a ser derrotada pelo vilão, o que é que acontece? Aparece o herói salvador. E Jesus vem dizer isso para você e para mim hoje, naquele momento em que você mais se angustia, naquele momento em que você pensa que não tem resultado, pensa que não tem jeito, Deus vem e se levanta como teu herói salvador. Mas se você crê, meu irmão, em espírito e em verdade, mas se você crê, minha irmã, em espírito e em verdade, se você crer de coração sincero, se tiver essa fé, a fé é a posse antecipada daquilo que se deseja, daquilo que nós desejamos. Se nós desejamos de verdade, aquilo vai acontecer. E se não desejamos, sucumbiremos. Gente, quando nós demos, lembre, muitos de vocês, assim como hoje se falava na primeira pregação, muitos de nós, quantos de nós fomos alcançados pelo amor de Jesus e ficamos só ali? Fomos igual àquela semente que foi lançada aos espinhos, e quando ela foi crescendo, os espinhos sufocaram eles. Os espinhos são as tribulações da vida. Irmão, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Cristo vai te iluminar. Cristo vai te levantar. Conversão, gente, é viver diariamente, lutando, se empenhando e tendo repulsa do pecado. Porque a misericórdia de Deus, ela só virá, meu querido irmão, minha querida irmã, se tiver um arrependimento sincero de coração. Se houver uma renúncia sincera de coração. Nós somos fracos de verdade, somos sim, mas o Senhor nos dá força todos os dias para nos levantar, como Ele dá a mim e Ele dá a você também. Que tenhamos essa ousadia, povo de Deus, diante hoje de tantas teorias, de tanto relativismo. Não, é pecado, depende, não sei o quê, mas não sei o quê. O pecado nunca vai deixar de ser pecado. Nunca vai deixar de ser pecado.
Assim como dizia o nosso irmão Chesterton, ele dizia: o certo é certo, mesmo que ninguém faça. Mesmo que nós, Renovação Carismática, ainda não façamos, o errado é errado. Mesmo que todos enganem sobre ele. O certo sempre será certo e o errado sempre será errado. Gente, hoje nós vivemos em uma geração tão mimimi, hoje nós vivemos em uma geração tão superficial, tão doída, que muita gente diz: a gente não pode machucar fulano, não, mas se falar isso ele vai se chatear, mas se ele falar isso vai desagradar ele. E eu lhe pergunto, quantas e quantas vezes, meu irmão, minha irmã, antes de se preocupar em desagradar o seu irmão, você se preocupou em não desagradar a Deus? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes nós amamos mais os nossos irmãos do que a Deus? E isso é idolatria. Isso é idolatria. Quantos de nós dizemos: eu não vivo sem meu irmão, não vivo sem minha mãe, não vivo sem meu pai, não vivo sem fulano, sem cicrano, e de repente a pessoa morre. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele está te dizendo: olha, você vive sem fulano, você vive sem cicrano, você só não vive sem mim. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis conquistar. Eis o que diz o Senhor. Porque hoje nós nos preocupamos tanto em não desagradar os outros, mas pouco nos preocupamos em desagradar a Deus. Aquele que nos amou, aquele que no momento da nossa maior solidão foi o único que ergueu os braços para nos levantar, enquanto a multidão jogava pedras. Quantas vezes eu e você, meu irmão, fomos criticados pela sociedade e nos jogaram pedras. Todos se voltaram contra nós. Eu tenho certeza que isso não só para mim, mas para todos nós que estamos aqui. Quantas e quantas vezes nós fomos criticados por todo mundo, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos resgatou. Quantas e quantas vezes nós não tivemos esse sentimento de gratidão, e hoje em dia se fala tanto de gratidão, tanto de empatia. Mas nós muitas vezes não nos colocamos no lugar de Deus. Muitas vezes nós não nos colocamos no lugar de Jesus, em tantas situações. E naquela situação, aquele que ama mais pai, mãe, irmãos, família, mais do que a Deus, sabe o que é que a palavra de Deus vem dizer em Mateus 37 a 39? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não ama, quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la. Aquele que a perder, por minha causa, irá reencontrá-la. Eis o que diz o Senhor Jesus. Gente, e quantas vezes nós vemos essa geração tão mimimi e diz: eu não gostei de fulano pregando porque ele é muito rigoroso, porque ele é muito radical. Gente, eu digo para vocês, eu, Aloísio, por mais que seja rigoroso e radical um pregador, eu tenho certeza que do fundo do meu coração eu vou amar aquela pregação, porque eu não quero mais viver como eu era. E sempre uma pregação tem o que a gente aprender, e se nós tivermos humildade, sempre terá o que se aprender. Assim como Maria, que agradou tanto a Jesus, porque ela teve a maior de todas as virtudes, a humildade para escutar. Escutar aquele que anuncia e também denuncia. É isso que nós devemos ter, povo de Deus. Mas todo mundo erra, aí o pessoal vem dizendo: mas fulano não pode pregar isso, não pode falar aquilo, porque ele erra, porque é pecador também, como todos nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você for esperar uma pessoa perfeita para lhe orientar, sabe quando é que você vai ser orientado? Quando Jesus e Nossa Senhora descer de novo e vir orientar vocês. E será que vai dar tempo? Será que haverá tempo da gente se converter? Será?
que nós tenhamos humildade para saber que Cristo fala na boca dos nossos irmãos. Gente, a porta, ela continua estreita. Ela não está larga, não. Eu gostaria de saber se algum exegeta aqui sabe se teve uma atualização na Bíblia. Teve, primo? Dizendo, eis que agora a porta é larga. Para muitos entrar. Teve? O teólogo aqui está dizendo que não teve, o exegeta. Então eu também não estou sabendo, não, de mudar, não. Jesus, ele continua dizendo e sempre vai dizer, a porta é estreita. A porta é estreita. Para entrar, entrai pela porta estreita. Porque longa é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Então, se Jesus, que é Jesus, está dizendo que muitos vão entrar na porta da perdição, quem somos nós para dizer, todo mundo vai ser salvo? De fato, a gente deseja, mas Jesus Cristo está dizendo que muitos vão entrar pela porta larga. Meu irmão, minha irmã, hoje eu me pergunto e pergunto a você, será que nós estamos entrando de verdade na porta estreita? Ou será que a gente estava caminhando para a porta estreita e quando viu os primeiros obstáculos, não, eu vou para a larga, é para ali o meu lugar. Será que nós o fizemos? Será que nós tivemos essa ousadia de repensar o nosso caminho? E assim como eu falava, nós não podemos pedir um Pentecostes light, um Pentecostes pela metade. Nós não podemos ser movidos pelo oba-oba. É muito bom louvar, mas veja, a renovação, ela tem princípios. E como o Papa Francisco dizia, e é correto que nós tenhamos momento de louvor e de animação, sim, porque ele dizia, o louvor traz a alegria, e a alegria traz o batismo no Espírito Santo. Mas isso não se limita à nossa vivência. Wellington, eu me lembro de uma das primeiras vezes que você pregou, e aquela palavra ficou cravada no meu coração, para a gente ver como é que o profeta faz, né? Manda a palavra em nome de Jesus e a palavra fica pregada. Quantos e quantos grupos de oração se empenham em dançar, pular, em ler Pequeno Príncipe, em ler isso, em ler aquilo, mas se esquece que o centro do grupo de oração é a palavra de Deus. É Jesus Cristo. É uma vivência no Espírito Santo. Quantos e quantos de nós somos movidos pelo oba-oba? Quantos de nós vemos para um grupo de oração, viemos para retiro e diz, hoje eu quero vir só para sentir o arrepio, só para sentir aquela emoção, e só para chorar, e isso e aquilo, e isso e aquilo. Mas gente, a nossa vida não se limita a isso. A nossa vida é conversão. E muitas vezes a gente não vai sentir aquela emoção, aquele impacto, mas não quer dizer que Jesus não está agindo. Quantos e quantos santos passaram anos da sua vida em deserto espiritual, mas não desistiram de caminhar com Jesus? Aí o primeiro dia que a gente não senta arrepiar, eu não vou mais para o grupo de oração não, que não está dando certo não estou sendo batizado no Espírito Santo não estou, porque eu não estou me arrepiando, eu não estou suando, eu não estou revirando, eu não estou espumando, eu não estou fazendo isso e não estou fazendo aquilo. Será que nós estamos sendo um povo que ama a Cristo de verdade? Será que nós estamos renunciando a nós mesmos e caminhando junto com Jesus? Será? Um Pentecostes light, é o que eu vejo, é o que eu sinto, e eu posso estar fazendo isso, você pode estar fazendo isso. Jesus vem com todo o poder do Espírito Santo, faz uma pregação daquela de batizar 1 milhão de gente e meio mundo de gente, e quando chega em casa, passa por uma tribulação com os familiares. Jesus, eu não quero isso, não quero, só quero louvor. Então nós estamos sendo gente do oba-oba. Nós estamos sendo movidos pelo sentimento, e não é o sentimento que vai te mover, o que vai te mover é a palavra de Deus, é Jesus Cristo que vai te mover. É Ele. Se Jesus carregou a cruz, quem é você, ó servo inútil? Quem sou eu, servo inútil, para não sofrer também, para não carregar as cruzes do dia a dia? Quem sou eu? Quem somos nós? Somos melhor do que Jesus, e a palavra diz, não é um servo maior do que o seu Senhor. Nós não somos melhores do que Jesus Cristo, não, gente. Não somos.
Nós precisamos caminhar pela verdade, nós devemos ter fome pela verdade, ainda que o sangue dê na canela, ainda que a gente precise doar a nossa vida, ainda que a gente precise ser crucificado, porque a consequência do batismo no Espírito Santo, vocês viram? Nós vimos nos apóstolos. Foi a cruz. Não largue a sua cruz, carregue a sua cruz, pois é ela que irá lhe salvar. Não abandone a sua cruz. Não abandone aquele pai, aquele parente difícil que muitas vezes coloca dificuldade para você ir no grupo de oração, porque é ali que está a chave da sua conversão. Deus está ali ensinando e lhe mostrando que você precisa aprender a amá-lo, aprender a renunciar a si mesmo, aprender a pedir desculpas quantas vezes for preciso e mesmo que não esteja errado. Quantas vezes nós precisamos pedir perdão para os nossos irmãos para que isso impulsione o perdão deles a nós também? Será que nós estamos amando a Jesus? E muitas vezes não vemos ao grupo de oração, não vimos ao retiro, por conta de confusão dentro de casa, por conta que nós quisemos ser orgulhosos a tal ponto de não pedir perdão para aliviar o clima dentro de casa. Será que nós estamos sendo movidos de verdade pelo poder, pela força do Espírito Santo, pela força que vem do alto? Quantos e quantos apóstolos foram chamados de radicais? Quantos e quantos apóstolos, quantas e quantas vezes Jesus Cristo foi chamado de louco? Esse homem está louco, ele não sabe o que está falando. Quantos? Por todos os hipócritas que não viviam pelo Espírito Santo. Que nós não sejamos assim. Não desista. Digo-vos a vós, meus amigos, não temeis medo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mostrai-vos-ei a que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vou-lo digo, temei a este. Quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis falar. Jesus Cristo está mostrando, quem quer caminhar com Ele, precisa passar pelo Calvário. Precisa passar pela cruz. Precisa aprender a renunciar a si mesmo, e nós não queremos nossa cruz, muitas e muitas vezes, muitos e muitos de nós, e não digam que é mentira, porque é verdade. Quantos e quantos de nós o fazemos? Não desista, Deus lhe fortalecerá. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel: nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. E os rios não te submergirão, se caminhares pelo fogo não te queimarás, e a chama não te consumirá. Gente, quem é de Deus, passa pelo fogo, passa pela água. Passa pelo fogo e não se queima, passa pela água e não se afoga. Meu irmão, hoje Deus vem denunciar, e ao mesmo tempo Ele vem anunciar e dizer: se você quiser verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo e ser convertido, você terá que carregar a sua cruz com ousadia, com amor e com paciência. Porque não haverá Pentecoste se não houver cruz, se não houver martírio, não haverá. Você passará a vida toda tendo o Espírito Santo pela metade, e o Espírito Santo não quer se doar pela metade. Ele quer ser inteiro dentro de você, mas se você, se eu, se nós deixarmos, de verdade. Está faltando parresia, está faltando audácia da nossa parte. Que não confiemos nas nossas próprias forças, nem na autossuficiência, mas sejamos sempre dóceis ao Espírito Santo. Sempre. Gente, isso tinha falando na apostila. Na apostila, gente, não sou eu que estou criando isso aqui é a palavra de Deus. Isso daqui vem de pessoas sérias que estão falando isso. Os nossos grupos de oração precisam fornecer alimento sólido. Hoje se fala muito sobre questões sociais, culturais, geopolíticas.
Isso tudo tem sua importância, mas não são suficientes para sustentar a nossa fé. Ninguém vai se converter só escutando cultura, questão social, questão econômica, questão política. O povo vai se converter escutando a verdade que vem de Deus. Só haverá conversão se houver verdade. Como é que a gente vai saber que aquilo que a gente está fazendo é errado se não souber o que é certo? Cadê a parresia? Cadê o batismo no Espírito Santo? Será que nós estamos sendo igual aos fariseus? Hipócritas. Sou cheio do Espírito Santo, mas não aguento uma lapada. Sou cheio do Espírito Santo. Quando trupica, já vai chamar nome, palavrão. Sou cheio do Espírito Santo, mas quando vem a cruz, eu largo ela. O que será que nós estamos fazendo, gente? Eu tenho plena consciência que o Senhor também está falando isso para mim, mas precisa vir alguém para anunciar. Não porque sou melhor do que ninguém, mas porque Deus precisa falar. Ouve, Israel, é o Senhor que fala. Endireitai as veredas, mudai de caminho. Quantas e quantas vezes pregamos um evangelho light? Quantas e quantas vezes somos movidos pela teologia da libertação, pela teologia da prosperidade? E isso vem nos falar o professor Filipe de Aquino. A libertação, para a teologia da libertação, é conquistada pela via política e não pela redenção de Jesus. O pecado, para a teologia da libertação, se resume quase só no pecado social. Mas este não será arrancado com a conversão e com sacramentos, mas com a libertação do povo pela política. Daí o fato de haver esse descuido moral com a celebração da Eucaristia, com a vivência da espiritualidade, com a vivência da oração, com as práticas do Santo Rosário, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Todas essas práticas de espiritualidade tradicionais são descartadas e consideradas até mesmo ultrapassadas, superadas e alienantes. O que será de nós católicos sem confissão? O que será de nós católicos sem Eucaristia? O que será de nós católicos sem o Rosário, sem adoração? O que seremos nós? Políticos? O que seremos de nós? Hippies, paz e amor? O que seremos nós? Seguidores de Cristo ou pessoas que usam da oportunidade para estar aqui pregando, mas na verdade não está pregando coisa nenhuma? Está usando esse momento para se engrandecer e não engrandecer a Cristo? Será que eu e você estamos sendo assim? Será que eu e você, nós estamos sendo assim? E logo o padre Paulo Ricardo também ele vem falar sobre essa teologia da prosperidade. Ele diz, ela só se explica como uma verdadeira tentação satânica em que cristãos aos poucos são levados a transformar o cristianismo e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em uma fórmula mágica e pagã. Não fiéis, mas clientes. Será que nós estamos fazendo da casa de Deus uma casa de comércio? E vocês sabem o que Jesus Cristo fez com aqueles que fizeram da casa de Deus uma casa de comércio? Desceu o chicote. Será que nós estamos sendo assim, movidos? E isso hoje eu percebo muitas e muitas vezes. Quantas e quantas pessoas, principalmente no meu protestante, mas também no meu católico, tem. Eu só sou um católico bom, convertido, eu só rezo de verdade se eu tiver 20 mansão. Se eu tiver 20 garagens, se eu tiver 20 carros, se eu tiver 1.500 e não sei o quê. E quem foi São Francisco para Deus? Quem foi São Francisco? Aquele que abraçou a pobreza. Quem foi? Não estou dizendo que é errado ter suas coisas, mas quando nós colocamos isso como centro da nossa vida, nós perdemos a essência da nossa missão, que é servir a Deus. E acabamos servindo a um Deus falso. Será que eu e você estamos agindo com falsidade para com Jesus? Será que de verdade nós estamos agindo como pessoas que amam a Deus? Será que de verdade
nós estamos fazendo aquilo que Deus fala. E ainda venho trazer para vocês a passagem de Mateus 15, 7-9. Bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. Quantos e quantos de nós usamos do grupo de oração como um palanque para se autopromover? Para promover o nosso negócio e o nosso empreendimento, mas pouco promovemos Jesus Cristo. Quantos e quantos de nós estamos fazendo isso todos os dias e pessoas se perdendo por nossa, por minha, por sua irresponsabilidade? Quantas e quantas vezes? Nós não sabemos mais o que a palavra de Deus quando diz: vós sois sal da terra, ora se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Meu querido irmão, minha querida irmã, para que eu e você iremos servir? Se nos tornarmos insossos, se não iluminarmos, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Nós seremos pisados e jogados fora. Eis o que diz o Senhor. Quantas vezes estamos usando da igreja um palanque, e a igreja não é um palanque. A igreja é o lugar do sacrifício, e que nós devemos respeitar. Devemos ter consciência daquilo que fazemos. Hoje em dia, a gente não fala mais nem pecado, gente, direito. O que é pecado mortal? O que é pecado venial? E eu venho dizer para vocês o que diz no catecismo: é pecado mortal todo pecado que tem como objetivo uma matéria grave e que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberativamente. Ou seja, nós refletimos e mesmo assim o fizemos. Portanto, todo ato pecaminoso quanto os 10 mandamentos é pecado grave. Os mandamentos, eles são base da moral católica. Claro, só um bom confessor pode usar da moral católica para dizer o que é e o que não é. Mas eu vou dizer para vocês, como é que a gente vai saber o que é e o que não é se a gente não fosse confessar? A igreja, ela diz: confessai pelo menos uma vez no ano. Gente, eu não sei se sou porque pecador, sou porque sou falho, mas de vez em quando eu preciso me confessar. Se a gente precisa ir para as missas todo domingo, assim como tem dizendo na igreja, assim como nos ordena a igreja, como é que a gente vai comungar todo domingo? E ao menos, será que em uma semana a gente não vai ter cometido um pecado para não ter que se confessar? Como é que nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo se esquecemos o sacramento da confissão? Se esquecemos, Clara, eu louvo a Deus pela tua vida, aquela tua pregação foi excelente, Deus confirmou tudo o que eu tinha de falar. Como é que nós comungamos tantas e tantas vezes e profanamos o nome de Jesus? Comungamos da nossa própria coordenação porque não tivemos a ousadia de nos confessar, porque quem nos confessa é o próprio Cristo que se personifica no Padre. O Padre tem defeitos, você também tem, eu também tenho, mas quem o faz é Jesus Cristo. Como podemos? Mas como poderiam invocar? Como a gente pode invocar o nome de Jesus? Aqueles que não creram, crer naquele que não ouviram. E como poderiam ouvir sem pregador? Como é que o povo sedento da palavra de Deus vai ouvir a verdade se nós não tivermos essa ousadia de pregar? Se nós não tivermos essa ousadia de anunciar e de denunciar as más obras também? Como nós podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo e tantos de nós não valorizarmos a Eucaristia, não valorizarmos o santo sacrifício, não ter zelo com o que é sagrado? Quantas e quantas vezes nós dizemos que somos batizados e ungidos do fogo do Espírito Santo e não nos confessamos? Com fé e com verdade. Quantas e quantas vezes nós, jovens especialmente, dizemos que somos cheios do Espírito Santo, mas vivemos no pecado da fornicação, da pornografia, da masturbação, no ficar. E tudo que eu falo não é fontes da minha cabeça, porque eu não preciso dizer o que eu acho, eu deixo de achar, porque a igreja já tem o seu magistério, e eu estou passando o magistério da igreja. Quantas e quantas vezes pessoas se dizem batizadas no Espírito Santo e cometem adultério? Apoiam o casamento homossexual? Quantos e quantos de nós? Gente, eu digo para vocês de verdade, eu não estou aqui para condenar ninguém. Mas eu vou dizer para vocês,
Deus ama o pecador, mas Ele detesta o pecado. Detesta. Detesta o pecado. E é Cristo que está falando isso. É Cristo que está falando isso. Ele detesta o pecado. Que nós tenhamos ousadia. Quantos de nós nos dizemos batizados no Espírito Santo e somos adeptos da ideologia de gênero? Do feminismo? Para você que pensa que é feminista e se diz católica, venho quebrar um dos primeiros paradigmas dessa história que diz: meu corpo, minhas regras. Ei, feminista! Acorda, esse corpo não é teu, esse corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. E não é você que manda em si mesmo, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, Senhor. Quantos de nós se dizemos batizados no Espírito Santo, mas usamos decotes, usamos roupas provocantes, se esquecemos que a outra pessoa deve ver em nós a alma e não o corpo, porque o corpo padece e a alma permanece para sempre, e ela vai para Jesus Cristo, que hoje eu profetizo em nome do Senhor Jesus, a minha e a sua, pelo nome do Senhor Jesus. Quantos de nós nos dizemos batizados no Espírito Santo e defendemos o aborto? Quantos? Você não tem direito, meu irmão, minha irmã, de definir quem vai ficar vivo, quem vai ficar morto, porque isso quem define é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não sou eu, não é você. Quantos de nós vivemos falando, chamando palavrão, amaldiçoando as nossas casas? E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, essa boca porca, essa boca imunda vai ser lavada pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e eu posso o quê? Crer, e você também pode crer no amanhã. Quantos de nós se esquecemos que a boca fala aquilo que o coração está cheio? Se você vive chamando palavrão e imundice, o que é que teu coração tem? É Deus. É Deus. E reflitamos todos os dias isso. Quantos de nós nos dizemos batizados no Espírito Santo e vivemos colocando práticas espíritas dentro da nossa casa? Essa história de passe, essa história, não pode rezar com perna cruzada, não pode rezar com porta fechada, e Jesus vai deixar de agir só porque uma porta está fechada? Ele não é maior do que uma porta, não? Ele não é maior do que uma perna cruzada, não. E se a pessoa estiver morrendo, estiver morrendo aqui, oh meu Deus, me socorre, eu não posso rezar porque eu estou de perna cruzada. Me socorre. Gente, por amor de Deus, isso é ridículo. Quantos de nós nos dizemos católicos, batizados no Espírito Santo, e nos denominamos até mesmo: eu sou católico, sou espírita. Você não é católico, você é espírita. Crie vergonha na sua cara. Não existe isso, meio termo. Ou você quer ser santo, ou você não quer ser. Que nós possamos verdadeiramente viver a vida que o evangélico nos propõe. Quantos de nós nos dizemos católicos e somos adeptos a horóscopos? No Instagram, católico embaixo, Áries, Virgem, Peixes, Aquário, e vai descendo, 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 e vai descendo. Não se endireite não, para você ver se você sobe. Quanto o catecismo vem nos dizer, todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, recursos a Satanás ou ao demônio, evocação aos mortos, as práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro, a consulta de horóscopos, de astrologia e quiromancia, interpretação de presságios e dar suporte, fenômenos de visão, recursos de médio, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens, juntamente com o desejo de ganhar para si poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Meu Deus, agora eu pergunto para você, meu irmão, você acredita nas estrelas ou no Criador delas? Louvado seja Deus. Aplauda a Jesus, porque Ele merece. Quantos de nós usamos os nossos dons, isso para carismáticos? Escuta, carismático! Quantos de nós usamos os nossos dons como instrumento de vaidade e não de conversão?
Eu vou, porque hoje eu vou derrubar meio mundo de pessoa agora aqui no Espírito. Eu vou derrubar. Ele não diz nem que o povo vai repousar. Ele diz, vou derrubar. Cuidado, que você cai junto, viu? Que nós possamos refletir aquilo que estamos fazendo de verdade. Quantos e quantos de nós colocamos práticas protestantes dentro da renovação carismática católica? Irmão, antes de ser renovação, você é católico. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Honre os princípios. Honra a tua mãe que tanto te ama. Honra a tua igreja que te salvou na hora que você mais precisava. Honra a tua igreja. Ouve, povo de Israel. É o Senhor Deus que fala, não é Aloísio. Ouve, povo de Israel, porque Aloísio não merece, mas Jesus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque Ele é Deus. E você é criatura. Nunca se esqueça disso. Quantos de nós perdemos a credibilidade em nossos grupos de oração e comprometemos a imagem da renovação carismática porque nos dizemos ungidos, ministeriados ungidos, mas não buscamos nos formar. Não buscamos saber o que é certo, o que é errado. E isso, gente, eu estou dizendo para vocês, isso pode ser até coordenador. Não só servo. Será que eu, Aloísio, será que você estamos fazendo o que Deus pede de verdade? Será que nós estamos buscando conhecimento? Em Oséias 4:6 diz, o meu povo, eu quero vocês falando bem bonito, eu sei que vocês sabem, o meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Quanto de nós podemos escutar, meditar, ouvir, ler a palavra de Deus e não fazemos? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu amo a renovação carismática porque ela frisa a formação. Quantos e quantos de nós nos perdemos por falta de formação? Isso não é culpa da renovação carismática, isso é culpa sua e minha. Que não temos, muitas vezes, a audácia e a ousadia de comprar uma simples apostila para nos formar e para nos instruir. Eu já tive formação, pronto, eu já sou um servo ministeriado. Há 26 anos, nunca leu mais um livro. Virgem Nossa Senhora. O juiz deve dar até enferrujado, assim, ó. Pegar uma molinha para ver se desentorta. Desperta, tu que dormes, desperta. E Cristo te iluminará. Meus queridos, eu quero que agora fechem os olhos, por favor. Eu quero que vocês fechem os olhos. Gente, de verdade, fechem os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Fechem os seus olhos. E eu quero que vocês se identifiquem agora naquilo que o Senhor Jesus, Ele tem a dizer. Escute essa história. Que o Espírito Santo agora dê docilidade para que cada um compreenda o que o Senhor Jesus Cristo Ele vem a falar. Eu quero que você se coloque na situação dessa pessoa. Dê, Senhor Jesus, docilidade. Um menino, em sua infância, sofreu abuso sexual de uma prima de 3º grau, uma meia parente que hoje já mora bem distante, que é afastada da igreja. E por ter passado por isso tão novo, sua personalidade sofreu fortes mudanças. Pela sexualidade ferida, tornou-se tímido e inseguro, por ter medo de receber críticas. Revoltado com o mundo e com as pessoas, carregando consigo a culpa de tudo aquilo ter acontecido, só mais tarde veio a entender que não teve culpa de nada do que aconteceu, pois era somente um inocente. Junto a isso, um subconsciente marcado pelo trauma dava sinais de feridas, como ansiedade, as noites marcadas por pesadelo, pelo trauma, e que precisava conforto dos seus pais. Uma das outras consequências, o sentimento de ser inferior que a todos, fazia com que ele se sentisse no dever de ser uma pessoa perfeita para evitar de ser criticado pelas pessoas e não deixar que ninguém soubesse do seu passado ferido. Tudo isso fez com que seus quadros de ansiedade se intensificassem ao longo dos anos, principalmente pela chegada da adolescência, que trazia dúvidas e inseguranças quanto à sua afetividade e sexualidade, como na maioria dos jovens, o que acarretou em síndrome do pânico e início de depressão. Já jovem, ao buscar terapia,
O profissional influenciado por ideologia de gênero, pelo que o mundo pregava, recomendava que a melhora da ansiedade estaria na prática da masturbação, da pornografia e da prática de uma vida sexual desordenada, contrária às leis de Deus. Mas pela misericórdia divina, naquele mesmo tempo, o jovem já dava passos na vida espiritual e tinha consciência da doutrina da igreja e da necessidade de buscar viver uma vida em castidade. E mesmo em um processo muito doloroso, com o apoio da sua família, batalhava por Jesus para honrar e glorificar o seu nome. Por isso, resolveu sair da terapia e não dar ouvidos ao que o mundo falava. Logo entregou a Jesus as rédeas daquela situação. Mergulhou no estudo da igreja, da palavra de Deus, e ali soube que não existiria meio melhor para sua cura e libertação do que o conhecimento da verdade, a vivência dos sacramentos, especialmente a confissão e a comunhão. E próximo a tudo isso, esse jovem conheceu o grupo de oração que o apresentou a necessidade de ter uma vida de intimidade com Deus e que essa vida também lhe proporcionaria cura interior e felicidade plena. Diante disso, hoje, com o coração cada vez mais curado e restabelecido, cuida de outras pessoas que precisam conhecer a Deus, e à medida que cuida deles, muito mais é cuidado por Deus. Hoje esse jovem prega com seu testemunho e fala a necessidade de conhecer a verdade e não se deixar influenciar por ideologias, por mentiras, pois sabe que as pessoas que não conhecem a verdade podem ser fortemente corrompidos e mergulharem na escuridão do pecado. E hoje esse jovem fala e escreve a Deus: querido Deus, obrigado por não me fazer desistir. Obrigado por todos os dias me dar esperança de continuar. Obrigado por todas as noites que estava com medo, nunca ter me abandonado. E com aquele abraço caloroso de pai me explicar tudo. Teu amor me explicou tudo. Obrigado por me dar forças para continuar. Obrigado por me convencer todos os dias que sou amado, que sou querido. Obrigado por colocar pessoas tão especiais na minha vida, uma família que me ama. Obrigado pela renovação carismática. Hoje vejo que aqui é meu lugar. Eu lembro como se fosse ontem o Senhor me dizendo que transformaria o meu coração de pedra em um coração de carne. Obrigado, vejo tudo isso acontecendo todos os dias. Obrigado hoje por fazer da minha vida uma aventura. Tudo se torna melhor quando estás comigo. Obrigado por ter restaurado os meus sonhos. Obrigado por me mostrar que vale a pena dedicar todos os meus dias incansavelmente a minha vida, a minha juventude por amor a Deus. Obrigado por me fazer acreditar numa juventude santa que vive com os olhos fixos no céu, porque lá é o meu lugar, é o nosso lugar. Obrigado por me fazer acreditar em famílias restauradas, pois a família é a base alicerçada para a santidade e uma vida convertida. Obrigado por me presentear com amigos, os quais podemos partilhar a vida e juntos crescer em santidade e aumentar o desejo de ser santos. Obrigado por, mesmo em minha pequenez, fazer de mim instrumento da sua vontade. Como é bom ser de Deus. Obrigado, Papai do céu. Eu te amo. Assinado Aloísio Rodrigo. Esse jovem sou eu, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplaude a Jesus. Aplaude a Jesus, ele merece. E eu peço que algum dos meus irmãos venha colocar, por favor, essa imagem aqui de Nossa Senhora à frente, porque Deus colocava isso em meu coração para fazê-lo. Coloque aqui a imagem. Pode vir colocar alguém de vocês? Pode vir colocar. Venham aqui colocar, por favor. Jovem, Deus quer te fazer curado. Pode colocar na frente. Deus quer te fazer hoje transformado. Coloca para frente do povo, por favor. Isso. Jovem, eu quero que a juventude todinha venha para cá. Não tenham medo. Eu quero que toda a juventude faça um círculo por aqui. Fique aqui ao redor da imagem da nossa mãe. Aquela que me curou, aquela que o fez.
aquela que o fará na minha, na sua vida. Jovem, você que durante esses dias sentiu esse sentimento forte de se suicidar, intercessores estejam em oração. Você que esses dias pensava em tirar sua vida, venha abraçar agora a imagem de Nossa Senhora, porque ela vai restaurar a tua saúde. Orem em línguas e peçam pela vida dessa irmã. E o Senhor me mostrava, minha irmã, moças abraçando a imagem de Nossa Senhora e sendo restauradas em saúde, em paz e em verdade. Orem em línguas agora. Peçam pela vida dessas irmãs. Clamem no Espírito. Clamem em verdade. Clamem por a vida dessas jovens que hoje estão precisando retornar o sentido de viver. Peça por a vida dessas meninas, dessas moças que tiveram seu emocional, a sua sexualidade ferida por conta do pecado, por conta de não se sentirem amadas. Peça a Deus que hoje elas sejam restauradas e que elas saiam daqui com vontade de viver. Peça hoje que elas sejam restabelecidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, junto a isso, colocava em meu coração que muitas jovens moças estavam usando decotes, estavam usando roupas até mesmo depravadas para chamar a atenção dos outros. E o Senhor vem te dizer: jovem, se compreendesses o quanto eu te amo, não estaria mendigando o amor de ninguém. Jovem, se compreendesses o quanto eu os busco, não estaria mendigando amor de ninguém. Jovens, se compreendesseis o quanto eu os quero, não estariam correndo atrás de homens para suprir o seu amor, pois Jesus Cristo é o verdadeiro que supre o teu amor. Deixe Deus agir agora na tua vida. Deixe Deus restabelecer a sua vida. Jovem, você que se sente ferido na sua sexualidade, na sua afetividade, mesmo que estejam agora jovens ao redor abraçando Nossa Senhora, se ajoelhe agora e peça a Deus a restauração da sua sexualidade, da sua afetividade. Se ajoelhe e não tenha medo. Você que está sentindo essa sua capacidade de amar abatida. Você que está sentindo agora essa capacidade de amar defasada, como se alguém arrancou essa tua vontade de amar. Intercessores em ordem de batalha. Você jovem que não se sente amado, que não se sente querido, deixe que agora Nossa Senhora abrace a cada um de vocês. Jovem, você que agora sente dúvidas na sua sexualidade, na sua afetividade, Jesus, ele diz para você: rapaz, você será um grande homem. Você, moça, que sente a sua sexualidade, a sua afetividade em dúvidas e inseguranças, Jesus te diz: você será uma grande mulher, porque eu te amo e eu cuido de você. E em todos os dias da sua vida, especialmente naquele que você mais se descuidou, eu não te desamparei. Senhor Jesus, hoje, pelo teu poder, vem restabelecer uma juventude santa, uma juventude que te adore,
uma juventude que te louve, uma juventude que te sirva. Senhor Jesus, que hoje desperte uma juventude temente a Deus. Senhor Jesus, hoje eu lhe suplico, desperta hoje uma juventude capaz de doar a sua vida por amor a Jesus. Desperta hoje, Senhor Jesus, uma juventude que te ame e que te adore. Sim, Senhor Jesus, desperta. Reaviva a chama do teu dom que está dentro do coração desses jovens, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que esses jovens hoje sintam uma experiência de amor extraordinária, que jamais sentiram na sua vida. Que esses jovens hoje saiam daqui decididos por lutar. E você, jovem, que me via pregando e agradecendo a Deus, obrigado, Deus, por ter pessoas que ainda pensam assim. Deus hoje te diz: você não está só, porque eu estou contigo. E eu mandarei anjos para te protegerem. E eu mandarei amigos que amam a Jesus, que me amam, eis o que diz o Senhor, para servir-me junto contigo, jovem. Deus mandará amigos que amam a Deus. Deus colocará pessoas que irão buscar uma santidade santa, uma juventude santa, uma santidade em sua vida. Jovem, você que agora sente essa vontade de gritar, não tenha medo. Deixe Jesus falar agora. Deixe Jesus retirar aquilo que um dia te afligia. Deixe Jesus agora operar aquilo que Ele sempre quis fazer na tua vida. Expresse o seu sentimento, liberte-se daquilo que te faz mal. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Jovem, você aí, não preciso mostrar nem dizer quem, mas que você também já teve uma experiência de abuso. O Senhor, por meio do meu testemunho, Ele está restaurando os teus sonhos. Jovens, você aí que estava sem o sentido de viver, sem o sentido de amar a Deus e que perdeu o propósito de viver, Deus hoje está renovando o seu propósito de viver. Deus hoje está te despertando a viver em santidade, porque a prática da castidade e da vivência dos sacramentos irá te curar, irá te restaurar. Jovens, não tenhais medo de ser santos. Jovens, não tenhais medo de ser ousado. Jovens, não tenhais medo de ser batizados no Espírito Santo. Se entregue agora. Se entregue agora por amor a Jesus. Se doe. Existem pessoas que estão sentindo agora um calor diferente em seu corpo. Não tenha medo, se entregue ao Senhor. Ele quer fazer uma obra poderosa agora na tua vida. Jovens sentindo calafrios, como se algo se movesse das suas pernas até a sua barriga. Deixe o Espírito Santo terminar aquilo que Ele iniciou. Se entregue por amor agora ao Espírito Santo. Se doe agora por amor ao Espírito Santo. Jovem, você virá aqui e dará testemunho da sua vida. Você será fonte de edificação para outras vidas por meio do seu testemunho. E não tenhais medo, pois Cristo estás comigo, contigo e conosco. Não tenha medo de entregar a sua sexualidade e afetividade ao Senhor. Ele irá curar todos os traumas que você já viveu. O Senhor diz: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eis o que diz o Senhor. Eu cuido de ti. E que o Senhor conclua essa obra de libertação com essa música. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Por quê? Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Canta,
Canta, jovem. Canta e louva a Deus. Sentido da vida, minha alma implora. Louva, Deus está se agradando. Tua mão Louva, poderosa, louva, vem me juventude. Adora a Deus, ao teu Deus. agora eu posso Canta, jovem. Declare isso para Deus. Hoje livre estou. Declara isso. hoje livre sou. Declara, povo santo. Declara, povo graça cada dia. Declara, povo santo. Sou mais forte, vou mais Declara, povo longe santo. quando aqui está. Declara, povo santo. Palavras Ele de está te amor, libertando. te adoro, Ele está agindo na tua vida. hoje Declara isso. sou. Declara, hoje livre sou. Declara isso a Deus. Nem tribulações, nem dor podem nos separar. Vai louvando. Que jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Tenho sede da Fala isso pra Deus. Tenho sede, Senhor. Cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe. Fala isso pra teu Deus. Está Canta pra com Deus. palavras de amor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Você é livre. Você é liberto. Deus agiu em ti hoje. Em tribulações vindo podem nos separar. Proclama isso, ó teu Deus. Proclama Jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Você é livre, jovem. Você é liberto. Livre sou. E o Senhor me dava uma visualização Eu sou livre. de anjos cercando esse lugar. A partir do seu louvor, jovem. Anjos estão ao seu favor agora. Anjos estão te cercando pela sua adoração. Deus não vai te deixar cair. Deus não vai te fazer desistir. Deus hoje está te curando, jovem. Jovens sairão daqui curados e restaurados, com o propósito de viver. Eu vejo, eu creio e eu sinto, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Hoje livre sou. Declare isso. Hoje livre sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais Declara. longe quando aqui estás. Com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Declara. Livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar. E jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Vai louvando a Deus. Louva a Deus por tuas palavras. Vai agradecendo. Agradeça a Deus por tudo que aconteceu hoje. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos libertares. Obrigado por fazeres uma obra poderosa, Senhor. Obrigado, Senhor, por fazer aquilo que nós tanto precisamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Hoje livre sou. Obrigado, Senhor Jesus. Hoje livre sou. Você é livre, jovem. Você é livre para voar. Jesus declara isso hoje. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Aplaude. Aplaude a Deus. Aplaude a Deus agora. Louva a Deus com tuas palmas, irmão. Louva a Deus. Deus ainda me
pede para dizer: você, jovem, que se sentiu identificado com o meu testemunho, não tenha medo, pode vir declará-lo a mim ou conversar com alguém para que essa sua fé seja edificada. Não tenha vergonha. E Deus, ele ainda incomodava meu coração quando eu dava aquele testemunho sobre o grupo de oração. Você que se encontra também, muitas vezes cercado por pessoas que te odeiam por proclamar a verdade, Deus agirá ao teu favor. Ele declara: eu agirei a teu favor, eu não te deixarei cair, e a verdade prevalecerá para sempre, para sempre, para sempre, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Aplaude a Jesus. Ô, glória!